Olá, mais uma manhã com vocês no nosso quadro Café com Reflexão. E estava pensando mesmo que falar para vocês, que tratar com vocês, o que me vem à mente mesmo neste tempo que nós estamos passando, não é? Tempo de pandemia, tempo de crise, de desemprego, tempo de aflições, não é? Eu acho que qualquer pessoa que tenha a mínima razão possível consegue perceber com muita sensibilidade gente aí no semáforo, pessoas que perderam seus lares, seus empregos, baixaram as portas de seus comércios, não é? E com isto, pensando bem sobre todas estas questões, a proposta que me vem é que o mundo de fato está em crise. E quando falamos que o mundo está em crise, geralmente pensamos que o mundo está em crise e trazemos conosco, alguns de nós trazem o jargão, o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo, não é? Na realidade, o mundo está em crise e a igreja também está em crise. Esta frase, nós estamos em Cristo enquanto o mundo está em crise, ela não é uma frase tão verdadeira e é mais uma frase de efeito de que, de fato, uma frase que reflete a veracidade dos fatos, né, as verdades do fato, mas não é bem assim como a gente traz neste jargão, nós também estamos em crise. Agora, a única diferença que nós temos do mundo para com a igreja, que é uma diferença assustadoramente grande, não é? Quase que intransponível, é que quando o mundo entra em crise, ele perde toda a sua expectativa e ele sai só, né, desta crise. E quando o cristão, quando a igreja entra em crise, a gente vê na crise aqui uma grande oportunidade para o crescimento, a gente vê na crise uma grande possibilidade para reflexão, para refletir, a gente vê na crise uma grande possibilidade também para nos tornarmos mais nobres, para enobrecer os nossos pensamentos, as nossas percepções acerca de nós mesmos, acerca do reino de Deus, acerca do próximo, não é? Acerca do ser humano que está aí perecendo e que de alguma forma não tem nenhum tipo de expectativa, senão que de fato estão aí em crise e em detrimento desta crise o índice de suicídios tem aumentado drasticamente e aí a gente já ultrapassou a barreira dos 4 mil mortos nesta pandemia do Covid, só aqui no Brasil. E isso tudo é para, de fato, trazer algum aspecto que aperte o nosso coração mesmo e nos leve a estarmos entrando em crise. Mas assim, irmãos, enquanto o mundo tem este processo da crise contínua e sempre com dificuldade de sair desta crise contínua, o cristão ele olha para a crise como uma forma viável para o crescimento, como falei para vocês, não é? O aspecto mais interessante do cristão é que, enquanto a igreja entra em crise, ela está entrando, mas ela também está sendo consolada pelo Espírito Santo. Todas as promessas de Jesus são promessas que nos trazem uma viva esperança e, de fato, o cristão verdadeiro, ele sempre há de ver na crise uma grande oportunidade para crescer, como eu falei para vocês. E aí, se a gente para tentar analisar isso do ponto de vista bíblico, não é? Aí Pedro, ele está falando na sua primeira carta, no primeiro capítulo, no versículo 7, ele diz: assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja testada, muito mais preciosa que o ouro que corrompe ou perece, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, o ato de entrarmos em crise, de fato, nos traz aqui uma questãozinha que nos faz amadurecermos e refletirmos, enobrecer as nossas percepções do reino de Deus, de nós mesmos e do próximo, porque tudo tem uma ação de Deus e nada acontece em nossas vidas senão pela permissão de Deus. E quando entramos e saímos das crises, se apresentamos de fato esta postura
principal dentro de uma crise para sair dela, que é o argumento da nossa fé, esta nossa fé ela gera em nós uma grande esperança, e a Bíblia diz que esta esperança ela não confunde. E aí Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 4, no versículo 18, ele diz: o qual em esperança creu contra a esperança, falando de Abraão, um homem de quase 100 anos, que tinha uma promessa de ser pai. E ele está crendo contra a esperança que crê contra a esperança, ou seja, a esperança na palavra de Deus, ela sobrepõe a esperança nos quesitos ou nas circunstâncias naturais, não é? Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E no versículo 21 diz: estando plenamente convicto de que ele que é em Deus, era poderoso para cumprir o que houvera prometido. Então, assim, o mundo está em crise, a igreja entra também em crise, o mundo ele tem dificuldade de sair desta crise porque necessariamente uma crise do ponto de vista estritamente secular, ela sai com outra crise, ou uma crise do ponto de vista estritamente secular, ela sai com ciências teóricas, não é? Ou seja, por uma percepção sociológica ou filosófica mesmo, e assim por diante, ou antropológica, ou mesmo filosófica, e teológica também, mas pegando tão somente o aspecto teórico da questão, e talvez vai questionar o aspecto da crise do ponto de vista teórico, enquanto a fé cristã, a gente está levando a crise a sério, a gente está experimentando a crise, vivenciando a crise, mas sabendo que o Espírito Santo está nos conduzindo durante esta crise, e todas as promessas de Deus são cumpridas em nossas vidas, e quando de fato elas se cumprem, a gente vai perceber uma razão muito mais profunda desta crise, que foi o nos aperfeiçoar. Porque este Deus a quem servimos, ele é poderoso para fazer, como eu sempre falo para vocês, infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. E aí Abraão, ele crendo, e aqui na narrativa do apóstolo Paulo, fazendo aqui uma apologética da fé mesmo, ele diz que ele está crendo e ele está tendo esperança, e ele está crendo contra a esperança. Ele sobrepõe a esperança secular e material e estritamente humana com a esperança que é a da palavra de Deus, de que vai se cumprir. E tudo quanto Deus prometeu acerca de cada um de nós, de fato, há de se cumprir. E aqui a Bíblia nos traz, o próprio apóstolo Paulo, ele está trazendo o desfecho desta fala mesmo, estando plenamente convicto. Então, todo cristão tem que ser um cristão convicto, sabendo que a crise vem, mas a crise há de passar, e sabendo que este Deus ele é poderoso para cumprir o que prometera. E o que ele tem prometido na sua palavra é que ele não nos desampara, ele não nos deixa só, ele não nos abandona, ele não nos deixa órfãos, não é? Ainda o profeta Isaías diz: ainda que uma mãe esqueça do filho, o qual amamenta e traz ao peito, eu, porém, não me esquecerei de vós, diz o Senhor. Então, eu quero deixar esta primeira fala para vocês, e ainda na próxima mensagem eu quero estar falando um pouco de crise do ponto de vista da semântica, para a gente compreender um pouco mais deste processo pelo qual estamos passando, mas trazendo a vocês a compreensão de que esse Deus que nós servimos jamais nos abandonará e jamais permitirá que sejamos provados acima da nossa capacidade. Com isso, mais uma vez, eu quero aí deixar para vocês um beijo na alma, um beijo no coração, que o Senhor possa vos abençoar rica e abundantemente. Fiquem na paz, amados. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários no vídeo abaixo, que logo a gente entra em contato.